Olá, começa agora mais um Conexão Alagoas, a sua revista eletrônica com muito jornalismo, ciência, inovação, tecnologia e muito mais. E no programa de hoje eu recebo com muito prazer o Dr. Lucas Uchoa, ele que é advogado e especialista em direito privado. Lucas, seja muito bem-vindo, obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite. Um prazer, Mauro, um prazer estar aqui. Falar para vocês, para você, para o seu público, para a sua audiência, sobre um tema tão importante que é o planejamento patrimonial da família. Esse direito que você escolheu, que é o direito privado, e você encontrou um caminho que é numa área extremamente interessante e que muitas vezes a gente até nem sabe que existe, que é essa história do patrimônio, do planejamento. Quando a gente fala disso, a gente está falando também em gestão, é uma gestão, né? Exatamente, é a gestão do patrimônio da família. Eu enveredei por esse caminho justamente em função de descobrir que existe uma demanda da sociedade, existe uma demanda das famílias, a gente precisava buscar uma solução para isso. Porque as famílias, às vezes, elas nos procuram, nós advogados, num momento, um dos mais difíceis da vida delas, que é quando passa pela perda de um ente querido, geralmente o pai ou a mãe. E aí elas veem a necessidade de ter que fazer um procedimento de inventário. E aí elas se deparam, nesse momento difícil, com nós advogados, e às vezes saem do nosso escritório pior do que elas entrou, porque elas descobrem que vão ter que passar por um procedimento burocrático, muitas vezes demorado e muito caro, que vai dilapidar esse patrimônio. Então é justamente em função disso que nós buscamos esse conhecimento, trabalhar com o planejamento patrimonial da família, como o próprio nome diz, planejar, ou seja, antever problemas, minimizar ou eliminar esses riscos e fazer com que, justamente, a gestão do patrimônio da família seja mais eficiente e atenda àqueles valores da própria família, que são justamente esses valores da família que imprimem a identidade da família. Então você pode, na estruturação do planejamento patrimonial, principalmente com a utilização do sistema de holding familiar, que é a nossa especialidade, você pode estabelecer regras claras, regras de governança, governança corporativa para os negócios e fazer com que esse patrimônio seja melhor gerido, melhor administrado e que os entes familiares, as pessoas que fazem parte da família, saibam, tenham regras claras para administrar esse patrimônio hoje e como vai ser administrado no futuro. Doutor, ouvindo o que o senhor está dizendo, então dá para imaginar que uma das missões que essa área tem é justamente quebrar o tabu, porque todos nós vamos morrer um dia. Exatamente, e é um ponto que talvez seja um dos mais difíceis de tratar com as famílias. Às vezes as pessoas não querem falar da questão morte, mas ela é inevitável. Então, como é inevitável, a melhor forma de vocês passarem por isso, de as famílias passarem por isso, é justamente tratando desse problema, tratando dessa questão. E o planejamento patrimonial vem justamente para isso, para fazer com que sejam minimizadas, inclusive, questões que surgem a partir do evento morte. Ou seja, conflitos, às vezes, antes inexistentes na família, com a presença do pai e da mãe naquele ente familiar. Então, quando um desses dois ou quando ambos se vão, conflitos que antes não existiam entre os filhos, até às vezes por influência de terceiros, seja genros, noras ou algum interessado, esses conflitos começam a surgir, às vezes eles surgem durante o procedimento de inventário, e é justamente com o planejamento patrimonial que a gente visa estabelecer as regras para a gestão daquele patrimônio, evitar o inventário, caso assim a família queira, e fazer com que haja, nesse sentido, pacificação dentro dessa família. Dá para dizer então que o que vocês fazem na prática é colocar o pingo no i. É isso, né? Deixar tudo certinho para que na hora H não haja problema, porque essa hora vai chegar, né, doutor? Exatamente. Nada melhor do que a gente saber que o problema existe, de a gente saber que o inventário ele é caro e ele vai dilapidar o patrimônio da família, porque saiba de uma coisa, de um detalhe, Mauro. Muita gente não sabe, às vezes até os próprios advogados não sabem quando terminam o curso de Direito, mas o inventário ele é responsável por levar entre 15% até 40% do total do patrimônio da família. Puxa vida! Então, é justamente tentando evitar que isso aconteça, tentando valorizar o seu patrimônio, tentando perpetuá-lo dentro do seio familiar.
é justamente com esse objetivo que o planejamento patrimonial ele se destina. Se destina para satisfazer os interesses da família, fazer com que a família melhor gerencie esse patrimônio, evite essas perdas, a dilapidação do patrimônio. Nada pior do que a gente hoje trabalha muito durante o dia todo, a gente vê pouco nossos filhos, passa o dia todo na rua, retorna, daquilo que a gente ganha, a gente já paga muito caro de imposto, já paga muita coisa, e aquele pouco que sobra, que a gente vai construir um patrimônio, que a gente quer deixar os nossos filhos mais confortáveis, aquilo ali a gente às vezes não se dá conta de que entre 15% a 40% daquilo ali vai ficar para poder judiciário, para pagamento de imposto, para cartório, para advogado, num procedimento de inventário. Então isso pode ser evitado. Não é raro em nosso escritório, por exemplo, nos projetos que a gente executa de holding familiar, não é raro o sistema de holding, o custo de elaboração desse sistema, ficar ali entre 60% a 90% mais barato do que o custo do inventário. Puxa vida, é muito. Então as pessoas às vezes têm a falsa noção de que um sistema de holding é para um bilionário, né? Porque acostuma ver bilionários com um sistema de holding pronto para a sua família. Mas ele é para qualquer pessoa. Basta, claro, procurar um profissional especializado, fazer um projeto para saber o quanto que, analisando, claro, a realidade familiar e a realidade patrimonial, saber quanto é que esse sistema sairia, né, custaria para aquela família. O senhor falou aí de holding. O que eu entendo de holding é aquela empresa por fora de outras empresas que ajuda a cuidar do negócio. Como é que funciona isso quando a gente olha para o planejamento familiar, patrimonial da família? Só uma pergunta. A holding, ela nada mais é do que uma empresa ou do que um conjunto de empresas que vai servir para gerenciar um patrimônio. Então, a holding, existem denominações que se dão, holding patrimonial, holding familiar, mas todas elas se voltam ao mesmo objetivo. No caso da holding familiar ou patrimonial de negócios, a holding se destina a proteger o patrimônio, a fazer com que aquele patrimônio ele fique protegido dentro de um CNPJ, dentro de uma pessoa jurídica, que ela é criada, constituída, desenvolvida justamente com cláusulas específicas para fazer com que esse patrimônio tenha mais proteção, que ele saia do seu CPF e que ele entre nesse sistema para que ele tenha mais proteção jurídica. E também, do ponto de vista empresarial, a holding pode também ser uma empresa que vai gerir várias outras empresas ou apenas uma outra empresa que você tenha, de forma a você ter mais eficiência tributária, você ter mais proteção patrimonial. E esse é um ponto importante. Do ponto de vista da proteção patrimonial, as pessoas não se dão conta, mano, que toda atividade econômica que a gente pratica, ela é potencialmente causadora de risco. Eu, advogado, você jornalista, um médico, um engenheiro, um empresário, toda a nossa atividade econômica, ela pode causar danos a alguém. E causando danos, se o nosso patrimônio está no nosso CPF, ele vai responder por esses danos. Então, o que o sistema de holding também faz, dentre vários benefícios dele, trazendo essa proteção patrimonial, é fazer uma segregação de risco. Ou seja, deixar em dois ambientes jurídicos distintos, em um, aquele acervo patrimonial que você vai utilizar para a realização do seu trabalho, do seu negócio, e ele vai responder pelos riscos decorrentes dessa atividade, e em outro ambiente jurídico distinto, aquele acervo patrimonial que você quer preservar, que você quer perpetuar, que você quer separar desse risco e deixar dentro da sua família, que você quer que ele fique geração após geração, ou seja, sua casa, seu apartamento, sua fazenda, certo? Então, é esse patrimônio, é esse benefício, esse nível de proteção patrimonial que o sistema de holding familiar também pode trazer para as famílias. Fantástico. Vou fazer o seguinte, doutor, quero fazer um rápido intervalo, é rapidinho mesmo, e na volta quero que o senhor diga para nós como é que é a preparação do advogado para chegar nesse nível de excelência de algo que agora acho que quem está nos ouvindo já percebeu. Não resta nenhuma dúvida da grandeza, da magnitude desse tipo de planejamento do patrimônio da família. Eu vou fazer o seguinte então, vamos para um rápido intervalo e na volta eu continuo essa conversa especialíssima com o Dr. Lucas Uchoa. Tenho certeza que você está gostando. Eu volto em instantes.